Fala, querida pessoa, como estamos nessa manhã de sol, ou tarde ou noite, conforme você esteja aí vendo. Vou contar agora a história da Castelo Supermercado, a empresa que tem como missão criar momentos extraordinários em família. A história da Castelo é constituída pela história do seu Aires e da dona Jussara, que são sócios fundadores da empresa, que começaram a empresa em 1989 e agora estão nessa longa jornada empreendedora, empreendendo já em outras frentes e deixaram como legado a Castelo Supermercado para os filhos. Se você tem curiosidade de saber mais sobre a história da Castelo, fica aqui, pois você vai aprender tudo o que aconteceu dentro dessa jornada empreendedora e os grandes aprendizados que construíram, edificaram essa empresa. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa apresentação. Vou colocar aqui, vamos ligar a apresentação aqui, inverter os papéis para mim puxar a minha caneta aqui. E bora lá. Então, essa é a história da Castelo. Parabéns para você que está assistindo essa aula, porque ela é muito interessante e dá para coletar muito aprendizado dessa aula aqui. Então, vamos lá. Primeiro, prefácio da filha mais velha do seu Aires, da dona Jussara, a Alessandra Daniele Grem. Esse prefácio vem para contar um pouquinho como era a empresa sob os olhos dela. Lembra-me de pequeno olhar os meus joelhos vermelhos de sujo no chão que o mercado tinha quando se iniciou. Brincava desde pequeno de trabalhar empacotando sacos de feijão à vela, quente. Tenho boas lembranças daqueles momentos. O desejo de me prender vem de berço. Meus pais, com o desejo de crescer, investiram aqui na Castelos. Era um, depois dois, agora somos quatro. A convivência com a Castelo me trouxe certeza de um trabalho digno. Fui criada assim, aprendendo a ser forte com ética e esforço. Aprendi com todos os ensinamentos que precisamos agradecer por tudo que nos é oferecido e não desistir perante as dificuldades. Esse treinamento é dedicado a você, guerreiro, ou você, pessoa que tem interesse de conhecer mais sobre a Castelo. Espero que você aproveite tudo que essa experiência ao passado possa transmitir, que o Castelo cresça, que o legado continue, que o mesmo amor que foi pelo trabalho que foi aprendido por mim seja aprendido por vocês, pois só o trabalho enobrece o homem. Essa é a nosso prefácio da Alessandra Daniele Grem, que já trabalhou dentro da empresa, mas seguiu um rumo ao propósito dela, que agora é só empreender na área de nutrição de alimentos, tá? Então, como eu disse para vocês, a história da Castelo é contada sobre a história de vida, né, do seu Aires José Grem, que é esse aqui, e da Jussara de Lima Grem. E primeiro vamos contar a história da dona Jussara, que já desfilou aí no desfile de moda quando era jovem, e a Jussara nasceu, né, no dia 18 de 7 de 1972. Seu pai, Laudércio de Lima, nasceu em 1945, foi atendente de bodega, balconista, gerente de engenho e motorista de caminhão como sua última profissão. No domingo, ele assistia Silvio Santos e o pai fazia galeto na garagem, como várias outras famílias, né? Tomava pinga de tatuzinha na garrafa, que é uma coisa tradicional do pai brasileiro. Levava os filhos na casa do vô, nas férias, lá em Nova Cultura. Trabalhou como gerente do engenho da Rose Xadec, que era vizinho da casa deles ali, e vivia sempre muito bem arrumado. Esse aqui é o pai da Jussara, já com mais de 70 anos aí, também provando, né, que vive sempre bem arrumado, seu Laudércio. A mãe de Jussara é a dona Genoveva Kubiak. Foi filha, agricultora, catequista, mãe e esposa. Essa aqui é a dona Genoveva Kubiak. Conseguimos achar uma foto dela mais nova. Genoveva fazia parte da igreja, social da igreja, né? Os vizinhos e a tia Isabel ajudaram na criação dos 8 filhos da dona Genoveva. Gilmar e Genilda, os filhos mais velhos, iniciaram o trabalho para ajudar a sustentar a casa, quando a Genoveva estava criando toda a família. Genoveva trabalhava na classificação de alho em Monte Castelo em temporadas. Foi uma excelente mãe protetora, de acordo com a Jussara. Dona Genoveva já é falecida nesse momento. Então aqui está a Dona Jussara com sua família aí. Então, a Genilda, que é a irmã mais velha, o Gilmar, que é depois dela. Depois vem o Jauro, Jussara, Silmara, Sirlene e Jusceles. Tá nessa ordem aqui, ó. Gilmar, Genilda, Jauro, Jusceles, Jussara, Silmara, Sirlene e o Laércio, que não está aqui na foto, que é mais um irmão da Dona Jussara, que são em 8 no total. O primeiro emprego da Dona Jussara foi começar a trabalhar para o seu doutor José Flávio Benetti de babá. Então, a Jussara, como muitas e outras pessoas, teve seu início de carreira igual a todo mundo. Começou a trabalhar de babá, começou a fazer o que dava para fazer para ajudar no sustento de casa. Depois, Jussara já iniciou, após trabalhar de babá, já começou a ir para o rumo do varejo, trabalhando na casa de secos e molhados, Grem Grem, junto com a dona Otília Grem, que essa aqui é a dona Otília, esse aqui é o seu Daniel, e essa aqui é a dona Jussara, aí, com 13 a 14 anos de idade, aproximadamente.
Depois, a Jussara fez um curso de datilografia na escola, que ela julga que era coisa boa na época. Pessoal, pensem, curso de datilografia era a digitar numa máquina dessa aqui, ó. Isso era a tecnologia produtiva da época. Hoje em dia, nós temos computadores, temos Excel, temos os celulares para ajudar a gente a computar toda a nossa informação. Mas na época, em 1985 aproximadamente, a coisa mais tecnológica que tinha para se aprender era datilografar. E a Jussara já estava à frente do seu tempo, fazendo o que era possível ali para crescer dentro da sua carreira. Depois disso, a Jussara trabalhou no escritório de contabilidade do Juarez Furtado como secretária. Então, peguem isso, ó. A Jussara foi babá, a Jussara trabalhou de balconista ali dentro da Casa Secos e Molhados do seu Grem-Grem, e depois foi secretária do seu Juarez Furtado. Depois de já estar dentro do escritório, ela trabalhando, ajudando como secretária, ela começou a ajudar a fechar livros caixas, porque ela tinha uma habilidade para aquilo. E também trabalhou datilografando para o advogado Dr. Luiz Pedro Succo, ajudando na parte jurídica ali do escritório de contabilidade do Juarez. Em 1992, Jussara casa no cartório com Aires, e aqui eles já se conhecem há algum tempo, porém em 1992 Jussara casa com seu Aires. Em 1992 também nasce a Alessandra, aquela lá do prefácio. Então assim, ó, pessoal, nessa época aqui, ó, aqui a Alessandra a minha mãe já estava grávida, né, a Jussara já estava grávida da Alessandra. Em 1993, trabalha com áreas de caixa no Castelo, efetivamente na empresa como uma caixa, sem ajustar efetivamente sem trabalhar efetivamente na gestão da empresa. Pessoal, percebam. Então, a Jussara trabalhou de babá, depois trabalhou de caixa do Grem-Grem, ali, caixa não, né, de balconista, depois ela foi secretária, depois ela ajudou fechando o livro caixa na parte jurídica do escritório, e depois ela foi caixa de supermercado, que foi o primeiro contato dela junto ao varejo. O segundo contato, aliás, né? E sobre a Jussara, o sonho grande dela era ser professora de matemática. Ela nunca pensou em ser empresária, nunca imaginava chegar onde chegou, e tinha grande preocupação com sua família e sua mãe. E aí fica a reflexão: será que essa história não é muito parecida com a sua? Será que todo esse começo, só que pautada muito esforço e o tempo no relógio, não fazem muito sentido ou algo parecido para você? Essa aqui é a Jussara num jantar de confraternização de empresários na cidade de Monte Castelo, com aproximadamente 32 anos de idade ali. E agora, para contar um pouquinho a história do seu Aires. O Aires nasceu em 21 de 8 de 1966. Seu pai, Clemente, nasceu em 39, foi filho, pai, agricultor, comerciante, motorista, pecuarista, técnico, enfermeiro e vereador. Morador na localidade de Rio Grande, foi empresário pela cidade de Monte Castelo, foi um dos primeiros a ter armazéns secos e molhados, porque antes o supermercado era chamado de armazéns secos e molhados, porque tinha muita coisa misturada lá. Se separou da família de origem dos seus antepassados, que vai estar uma foto deles daqui a pouco ali, para ficar junto da esposa. Ele aplicava injeção de penicilina na turma do interior, devido ninguém mais saber lidar com saúde. O que falavam da turma, né? Era a comunidade. Quando não tinha ninguém para ser o técnico de enfermagem para aplicar vacinas, o seu Clemente Grem aplicava vacinas na turma lá, que era uma curiosidade sobre o seu Clemente. A mãe do Aires era Neuza das Chagas Grem, nasceu em 37. Foi esposa, mãe, professora, comerciante de armarinhos e tecidos, agricultora. Era cabocla, brasileira. Morava no Rio Bonito, interior de Papanduva, uma pessoa muito calma e todo mundo gostava dela. Tinha uma dedicação grande em ensinar a família dela. Era uma pessoa que ensinava, conversava com a família, porque o seu Clemente Grem não era uma pessoa muito de conversa. O Aires tem 9 irmãos, um falecido, que é o Renilson. Então, em ordem do mais velho para o mais novo, tá aqui o Mauro, Mauri, Maurício, Marildo, Marivone, Clair, Renilson, o Aires e o Clemente Green Jr., que estão todos nessa foto aqui, com o aniversário da Neuza, né, que está aqui falecida, já é o seu Renilson também, que é falecido. E essa é a origem do seu Clemente. Esse cara aqui, ó, é o Ernesto Grem, foi o primeiro dono. Ele já era varejista naquela época, ele também tinha uma casa de secos e molhados. Então, foi a primeira pessoa da família Grem, do lado do seu Clemente ali, a possuir, né, um armazém de secos e molhados. Sua esposa era Florentina Grem, e no caso aqui, são os avós, né, do Aires José Grem. Sobre o Aires,
Sempre quis ganhar o próprio dinheiro, tinha uma ambição de vencer na vida muito forte dentro dele e sempre pensou muito positivo e sempre tinha essa potência que ia dar certo. Muito competitivo nos esportes, na pescaria, se considerava bom de bola. Foi um dos primeiros trilheiros a fazer moto de trilha ali em Monte Castelo. Sempre se deu bem com pessoas, gostava de festas e estar com pessoas. E aqui é uma história que eu vou ter que contar para vocês sobre o que aconteceu com o seu Aires lá desde pequeno para que ele realmente criasse a Castelo Supermercado, porque a Castelo Super veio, né, da origem varejista do seu Clemente e do seu Ernesto Grem até chegar na mão do Aires. Então ali são mais ou menos uns 100 anos de varejo dentro da família Grem por lado do seu Aires. Então, devido ao reumatismo, Clemente Grem, que é o pai do Aires, vende áreas produtivas na comunidade do Lajadinho, em Monte Castelo. Então, Lajadinho é uma comunidade dentro da cidade de Monte Castelo. Algum tempo depois, compra um caminhão e começa a fazer fretes para a cidade de Monte Castelo, trazendo mercadorias do Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. Os fretes abasteciam seu armazém e outros na região. Então, o Clemente, devido ao reumatismo, né, abandonou um pouco a parte produtiva de lavoura, comprou o caminhão e começou a ser freteiro para montar e ajudar a montar armazéns secos e molhados. Com o acúmulo de capital e com os filhos em fase adulta, Clemente começa a dar rumo a toda a família. Mauri Edgar Grem, primeiro filho do Clemente, ao completar a fase adulta, ganha de seu pai o primeiro mercado. Um primeiro supermercado, um mercadinho lá na cidade de Papanduva. Logo após a saída de Mauri, outros dois irmãos, com a ajuda do seu pai, abrem um mercado na cidade de Papanduva também. O Mauro Edson Grem e o Maurício Edson Grem em sociedade. O Maurício Edson Grem é o dono do Meg Supermercados, que está aberto até hoje. Passam 2 anos, Maurício se desfaz da sociedade e abre seu próprio mercado com a ajuda do seu pai. Então aqui, o Clemente já dá rumo aí para 3 filhos ali, na área de supermercado. Não que não teve outros, que nem a a Eclair também, né, ganhou rumo ali junto com o seu Maurício, que montou uma loja de roupa ali na cidade de Papanduva também. Depois de algum tempo, é a vez de Amarildo Grem, com a ajuda do seu pai, abre um estabelecimento de comércio, também foi um pequeno mercadinho na cidade de Papanduva, todos na mesma avenida ali de funcionamento. E Aires, com aproximadamente 17 anos na época, porque ele era mais novo que esses irmãos, trabalhava um pouco com cada irmão. Então Aires ficou pingando de irmão com irmão para morar na cidade, para estudar ali em Papanduva também, porque lá no Lajedinho o colégio não atendia o ensino médio, e ficou pulando de irmão a irmão, ajudando conforme precisava. Nesse mesmo período, quando o Aires termina os estudos, ele está quase terminando os estudos, aliás, ele volta para casa na localidade do Lajedinho, Monte Castelo, e fica lá ajudando no armazém de secos e molhados com seu pai, até os 20 anos aproximadamente. Daí Aires começa a trabalhar na prefeitura de Monte Castelo, devido a estar cansado, entediado lá de ajudar o pai lá no interior da cidade. Aos 21 anos, ele retorna para a lavoura, ali, para o pouco de terra que o seu Clemente tem, e retoma o serviço com a família e continua a trabalhar no armazém e também um pouquinho na lavoura. Com o intuito de juntar mais dinheiro, Aires monta fornos de carvão com seu Renilson, que era o seu irmão, tá? Não dando certo o forno de carvão, que ele trabalhou demais, era um serviço muito pesado lá, e devido ao calor, devido ao estresse, o desgaste do trabalho, com um pouco de retorno que trazia, Aires chega em casa chega em casa alertando que iria embora novamente para Panduva ou para outro lugar, que estava cansado daquela vida. Era junho de 1989. E nesse dia era uma sexta-feira. Então tá aqui o Aires, e eu contei um pouquinho da história dele até os 20 anos, né? E no final de semana que Aires se arrumava para ir embora, Clemente fecha a compra de um mercadinho para Aires. Era no domingo, ganhava a chave do seu mercadinho. Era junho de 1989. E aqui está o primeiro supermercado Castelo, que era o comércio Aires José Grem. Trabalhava nele Aires José Grem, Rita de Francisco, Alvino Simões, Cleusa da Costa e Clemente Grem Júnior. Nesse pedaço aqui que vai ter lá atrás, ó. E é uma sala de aproximadamente 70 metros quadrados. Lá naquela época, ali não temos placa, nada, né? Aqui na frente tinha mais um comércio, tinha mais o comércio do Grem Grem ali na época. Nessa época, o mercadinho começa a vender bem e ficou famosinho, começaram a apelidar, né? O Aires e o Clemente Grem Júnior, que eram os irmãos que trabalhavam junto ali, dos Grenzinhos. Foi um apelido dado pela comunidade, para não confundir com o comércio do seu Daniel e da dona Otília lá, o Grem Grem Limitada.
Foi nessa sala que o Castelo Supermercado se fundou, em 1989. Olha que bacana isso aqui, ó. Então tava aqui o Castelo aí em 1989. Em 1993, em outubro, inaugura-se o Mercado do Castelo, sendo o mercado da cidade de Monte Castelo, né, um segundo mercado da cidade de Monte Castelo, com alto serviço de açougue. Então, daquele cantinho lá, naquela época lá, o supermercado veio para cá e virou o Supermercado Castelo, que é esse mercado que está na foto lá da frente, que a Alessandra conta que tinha um piso vermelho. Em 1994, devido a empréstimos para construir a obra, comprar estoque e fazer a casa da própria do Aires, se endivida drasticamente, sendo um primeiro grande desafio vencer essa dívida. O que acontece lá em 1994? Pessoal, em 1994 ocorreu a primeira quase quebra, quase se esvaiu o sonho que começou lá em 89 do seu Aires, da dona Jussara, devido a muito endividamento. E o que aconteceu? O Aires tinha um sonho muito grande e ele acreditava nisso, que quando ele conseguisse comprar grandes cargas de alimentos, ele ia conseguir manter o mercado dele ativo e funcionando. Porque para encher uma gôndola de supermercado antes era muito difícil, custava muito dinheiro. E o que um amigo dele fez? Um amigo dele começou a emprestar cheques para o Aires com algum juro, para vir as cargas de mercadorias e o Aires começar a girar essa mercadoria no mercado. E o Aires conta com muito carinho e com muita força de uma época que era sábado de tarde, ele estava cansado, ele estava emocionalmente desgastado, e esse amigo emprestou um cheque para o Aires para comprar uma carga de açúcar do Sula, que essa carga ia durar lá 3 meses de estoque para o seu Aires. E o que que aconteceu? Essa carga era para ter chegado numa quarta, quinta-feira, e não veio a carga. E o Aires ficou triste, preocupado, porque ele achou assim, cara, se essa carga de açúcar não chegar aqui, meu mercado não vai resistir, porque açúcar vende muito e eu preciso desse açúcar aqui. E quarta e quinta-feira não chegou, sexta-feira já o Aires tinha desistido, não tinha conseguido falar com o amigo dele lá sobre a carga de açúcar, e sábado, após o expediente, porque o mercado fechava meio-dia, lá na parte da tarde, chegou o caminhão com uma carga de açúcar. E aquilo revitalizou o Aires. Por quê? Porque não tinha ninguém para ajudar a descarregar essa mercadoria. E o Aires bateu esse caminhão inteiro sozinho naquele estoque ali atrás, ali, ó, e descarregou como aquilo fosse um sopro de vida para a empresa dele para continuar trabalhando. Então, em 1994 aconteceu isso e aconteceu essa grande endividamento, essa grande preocupação que a empresa quase faliu, e também aconteceu essa grande coisa, mais uma oportunidade para virar, que foi o amigo dele ajudando ali ele a colocar estoque de novo na empresa e vender para ajudar a voltar ao faturamento da empresa. Em 1995 acontece uma coisa bem interessante na cidade, da alteração do plano real, e alguns concorrentes quebram ou fecham os negócios porque decidem mudar de ramo e ajudam a reerguer o negócio da Castelo Supermercado. Só que a empresa veio, em vez de melhorar muito lá em 1904, ela veio patinando durante muito tempo. E com aquelas dívidas que foram feitas lá em 93, 94, só aumentando, os impostos subindo, com as contas bancárias todas atrasadas, dívidas atrasadas, o mercado do Castelo entra em colapso financeiro pela segunda vez. Porque em 1904 ele só conseguiu se levantar um pouco e foi remando até 96, quando acontece mais um colapso financeiro, segundo colapso na empresa ali. E o que acontece? As dívidas e os juros que estavam todos alocados, né, eram no Banco do Besc naquela época lá. Em 1996 é feita a contratação do assessor jurídico financeiro para ajudar a salvar a empresa e fazer as contas que deveriam ser feitas para fazer a lucratividade fechar. E a empresa consegue fazer uma recuperação ali para deixar de pagar algumas dívidas, começar a ajeitar o caixa, pagar os impostos em dia, acertar os atrasados e retomar sua operação normal de como seria feito. Então, lá desde 89, 94 acontece uma primeira quebra, e 95, 96 acontece quase uma segunda quebra do castelo aí. Em 1997, aconteceu que o Aires conseguiu cessar ali aqueles problemas financeiros, mas a empresa estava sem capital. Então, em 96, consegue-se tapar os buracos que estavam vazando o dinheiro da empresa. Porém,
em 1997, naquela época, o caixa foi sendo gasto, foi sendo pago as dívidas, e o Aires começou a ficar muito cansado daquela situação. Apesar de estar dando lucro à empresa, era muito pouco para a sobrevivência do negócio. E aquilo era muito pesado e denso. Imagine você trabalhar todo dia, todo dia, todo dia, e mesmo com todo o seu esforço, não sobrar quase nada, porque tinha muita conta atrasada para pagar, e o lucro era só o suficiente para pagar a conta. Aquilo começou a ficar muito pesado para o Aires. E, e nesse momento aconteceu de um episódio lá dele estar cansado emocionalmente, ele ter que trabalhar todo dia, e ainda depois de todo esse trabalho, a Jussara estava junto em todos esses momentos, claro, né? Mas o Aires se desgastava muito no corpo, e ele tinha que vir para o Ceasa toda semana para buscar hortifruti. E uma dessas idas para o Ceasa, ele ficou sem dinheiro. Ele não tinha o dinheiro daquela semana para vir buscar a mercadoria do Ceasa. E o que que aconteceu? Até aqui ó, a foto, é a foto do Ceasa, né? Para quem nunca foi no Ceasa, é o local de buscar frutas e verduras ali em Curitiba. O Aires ia com a sua Toyotinha todas as vezes ali para o Ceasa em Curitiba, e uma dessas vezes ele tava sem dinheiro. E chegando no Ceasa, ele não tinha o que fazer, porque ele chegou lá sem dinheiro e teve que sentar lá um pouco para pensar o que ele ia fazer. E um dos caras lá, que era um dos amigos do seu Clemente, do seu pai, foi conversar com o seu Aires para perguntar o que estava acontecendo. E o Aires falou assim pro amigo dele, falou, ó, o seguinte, eu vim pro Ceasa, mas eu vim sem dinheiro. Eu queria que alguém me ajudasse para me levar pelo menos alguma mercadoria para mim conseguir voltar semana que vem. Eu pago essa mercadoria, mas eu preciso levar alguma coisa para abastecer meu supermercado. E esse amigo, que era um dos fornecedores de batata lá do Ceasa, foi caminhando box a box com o seu Aires, falando assim: ó, o seguinte, esse aqui é o Aires Green, filho do seu Clemente. Se ele não pagar a conta na semana que vem, quando ele voltar, pode deixar que eu pago. Eu assumo a responsabilidade caso ele fale com vocês. E esse fornecedor foi mais uma pessoa que ajudou o seu Aires nessa trajetória a chegar onde ele queria, atingir o objetivo dele, porque ajudou o Aires a financiar ali com seu nome ali no Ceasa as compras da mercadoria. E o seu Aires foi para casa com a energia revitalizada, porque mais uma pessoa ajudou ele a acreditar no sonho dele, e conseguiu vender toda a mercadoria e voltar com o dinheiro na próxima, e na próxima, e na próxima, e na próxima, conseguindo quitar toda a dívida dele lá no Ceasa, e também fazendo caixa para refazer essas compras e manter o negócio em funcionamento. E isso aconteceu desde 1997 até 2001. Foram anos necessários para a quitação das dívidas lá de 94, 95, 96, mais as outras dívidas que ele contraiu para manter o negócio, e de trabalho árduo para a construção de um novo negócio. E isso aconteceu, esse cuidado com o caixa, esse cuidado com a empresa desde 97 até o ano de 2001. Então, 97, 98, 99, 2000, 2001. Foram 5 anos necessários para a quitação de dívidas e crescimento do negócio. Em 2002, depois de quitado todas as dívidas diárias e acertado o caixa da empresa, ele compra o primeiro caminhão Agrale dele zero, um 7.500 parceladinho no banco com todas as dívidas quitadas. E o Aires tem muito orgulho de lembrar. Não era um caminhão azul igual esse, era um branco, mas eu coloquei essa aqui, foi a foto que eu achei para contar essa passagem. Gente, comprar um veículo zero, depois que você passa por uma situação de quebra, muita dificuldade, foi um marco na vida do seu Aires, da Jussara, porque era muito necessário. O caminhão era utilizado para tudo antes, tanto para ir no Ceasa, quanto fazer entregas, quanto toda a movimentação do negócio, porque antes ter um veículo era uma coisa muito escassa na sociedade. Em 2004, depois da quitação dessas dívidas, pagar o caminhão, o Aires compra esse terreno lateral aqui, ó, ao supermercado dele lá, ó, para montar o seu grande sonho de construir um grande supermercado na cidade de Monte Castelo. E em 2006, no dia 16 do 11, inaugura-se a Supermercado Castelo Limitada, uma loja com 650 metros quadrados, com 400 de área de venda, com o seu Aires e Dona Jussara inaugurando esse grande empreendimento para a cidade. Lá está o caminhãozinho lá, ó, um 8.500 já atualizado daquela versão mais antiga, com todas as logos do castelo e assim por diante. Gente, nesse momento aqui, quando inaugura, nesse dia de inauguração da cidade, aí eles contam que uma das coisas mais bonitas foi ver o pai e a mãe dele sentados dentro do castelo, indignados, como que o Aires conseguiu montar sozinho um empreendimento desse tamanho aí.
com o dinheiro e com muito esforço dele ali. Então, de 1989 até 2006, foram 17 anos para as coisas acontecerem e darem certo. Gente, foram 17 anos entre trabalhar, quitar dívidas, quase quebrar, quitar dívidas, quase quebrar e se reerguer. Foi necessário muitas pessoas apoiando emocionalmente para passar por aquilo. Foi necessário muitas pessoas e união do casamento do Aires, da Jussara, também por certamente várias vezes quase terminando, para suportar essa jornada empreendedora de mais de 15 anos para vencer até montar esse mercado em 2006. Em 2011, compra-se a primeira Toyota do supermercado Castelo, né? Então vamos lá, ó. Desde 2006 foi trabalho, 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 reforma do supermercado e assim por diante. E compra-se a primeira Toyota do seu Ares. Por que que essa passagem de veículos é tão importante, né? Antigamente, essa Toyota que saiu por mais ou menos uns 70 mil reais, jogado para o dinheiro de hoje, custa mais ou menos uns 220 mil reais atualizado. Essa Toyota foi um marco, porque sempre nas entregas o Ares utilizava carros usados que quebravam. Quando se comprou-se essa primeira Toyota, foi um alívio para ele e para toda a operação, porque se comprou um utensílio de trabalho que funciona, que é bom. Em 2012, troca-se o sistema também operacional do supermercado para o sistema Sismo, que comparado com o que usava antes, que só travava a caixa, só desatualizava, não passava os preços, foi uma benção, porque esse sistema funciona, computa o estoque corretamente. Ele foi um grande disruptivo para o entendimento do supermercado do Ares da Jussara, para a criação de categorias de gestão da empresa como um todo. Então, a troca para o sistema Sismo ajudou a fortalecer a cultura da empresa de gestão de estoque, que o estoque em um supermercado representa o dinheiro capital da empresa ali também. Em 2012, um pouco depois da implementação do Sismo, o Quilu Supermercados faz uma proposta de compra do supermercado Castelo. E o seu Aires e a dona Jussara colocaram esse valor, aceitaram fazer uma proposta e tal, mas colocaram assim, ó, 2, 3 vezes o que eles achavam que valia a empresa. E o Quilu chegou para quitar. E o Aires e a Jussara tiveram que dizer que não, que eles queriam manter a operação e ficar com os supermercados. Em 2013, depois de aprender muito ali sobre o supermercado, depois de entender muito ali sobre as coisas de supermercado, eles abrem um segundo estabelecimento na cidade de Papanduva, que anteriormente era do Mauro, irmão do Aires, que é esse aqui, o supermercado de Papanduva. Eles abrem aqui uma segunda unidade em Papanduva. De 2006 até 2013, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Foram 7 anos aqui, pessoal, para... Aqui 5 tá errado, né? Foram 7 anos para aprender a crescer de forma mais consistente dentro da empresa. Até eu vou falar, vou até ajeitar isso aqui para vocês, ó, para você entender que erros acontecem, mas podem ser corrigidos sempre na metade do caminho. Foram 7 anos ali para ajudar a empresa a crescer dentro de tudo que representa a Castelo. E pensem bem, o Aires e a Jussara passaram muito tempo da vida deles fazendo a empresa apenas sobreviver ao tempo, aos erros e aprendizado deles. Depois de 2006 até 2013, eles aprenderam a uma forma de crescer mais consistente dentro do negócio. De 1989 até 2013, foram 24 anos aprendendo sobre supermercado e sua forma de ser lucrativo. Pense, pessoal, uma vida foi investida para que o negócio desse certo, para que ele fosse rentável, para que as coisas acontecessem do jeito que deveriam acontecer. E o Aires e a Jussara foram muito vitoriosos dentro dessa jornada empreendedora deles. Por quê? Porque eles fizeram uma empresa dar certo durante 24 anos até abrir sua segunda unidade, que ensinou muito para eles sobre o que é ser empresário aqui nesse Brasil. Em 2016, né? 2013, 2016, compra esse terreno de Papanduva, onde era o supermercado. Aqui é uma imagem aérea do onde era o supermercado. E o supermercado era apenas isso aqui, ó. Essa parte é comprado esse terreno inteiro aqui, ó. Em 2017, abre-se a unidade de Major Vieira, na cidade de Major Vieira, né? Que é a terceira unidade do Castelo Super. Então, veja, ó, 2013 abriu a segunda. 2017,
2014, 15, 16, 17. Mais 4 anos, já abriu a terceira unidade, provando que eles tinham aprendido a trabalhar dentro do negócio e criaram força e coragem para continuar fazendo isso aqui dar certo. Em 2018, compra-se a parte de trás do terreno de Papanduva ali, então o supermercado vinha até aqui. Depois foi comprada essa parte de trás aqui também, foi uma grande de uma vitória, porque esses dois terrenos somados aqui davam mais ou menos ali o valor de lucro de 5 anos da unidade de Papanduva. Depois que foi comprado esse terreno, o faturamento aumentou e essa lucratividade melhorou muito, sobrando mais dinheiro para o caixa lá. Em 2018 foi feita a compra desse terreno. Em 2020, mais ou menos, se inicia a grande reforma do mercado de Papanduva, que foi essa frente nova aqui organizada e bonita, tem mais um estacionamento aqui de lado, mas foi um ano de batalha e transtorno fazendo com que essa unidade crescesse e fosse mais vitoriosa, deixando ela bonita e organizada, sendo um grande empreendimento na cidade de Papanduva. Foi se investido um bom dinheiro, tanto na compra do terreno, quanto na reforma do supermercado. Em 2021, então, 2017, né, 18, 19, 20, 21, mais 4 anos ali, se inaugura-se o Express, um supermercado, mais um supermercado na cidade de Monte Castelo, comprando ali um concorrente que acabou fechando ali devido a estarem cansados do negócio. A gente foi lá e comprou essa unidade no Express, abrindo mais um estabelecimento comercial. Em 2022, inaugura-se um CD novo em Monte Castelo. A Castelo sempre trabalhou com grandes estoques, então sempre com grande volume de mercadoria ali, né? Em 2022, inaugurou esse grande CD, que foi uma reforma que foi feita nesse barracão, que fechou também, uma empresa de têxtil ali, e a Castelo adquire esse terreno. Então, a jornada empreendedora do Aires Ajussara, realmente efetiva, com lucratividade e força lá em 2016, com a abertura daquele supermercado, e um grande aprendizado e lucratividade também aconteceu em 2013, quando eles assumiram ali a unidade de Papanduva. Porém, desde 2016, né, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, que é o ano de hoje, se passaram ali um bom tempo, que ensinou eles muito sobre gestão da empresa e como melhorar o dia a dia da lucratividade deles. E esse é o legado do Aires e da Jussara dentro da Castelo Supermercado. E uma coisa que eu gosto de lembrar, porque eles não são mais os donos da empresa, mas eles deixaram um grande legado para todos os colaboradores, os mais de 100 colaboradores que trabalham na empresa, que foi o legado do trabalho, do esforço, de entender que o trabalho enobrece as pessoas. E deixar um legado é fechar uma porta da vida. E a reflexão que fica aqui é: quando as portas da vida se fecharem, qual vai ser a história que vão contar sobre você? Por que disso? Porque o Ares e o Chara deixaram essa história de luta e vencendo, né, as adversidades durante muito tempo para todos os colaboradores da Castelo Super. E talvez seja o seu futuro trabalhar aqui dentro dessa empresa, ou para você que já está trabalhando nessa empresa também ir empreender. Que essa história do Ares e do Chara sirva como um exemplo de vitórias, de batalhas e também de compreensão, que para se construir grandes impérios, grandes castelos, a gente tem que contar com a força do tempo sobre as nossas vidas. Resistir também a todos os problemas que acontecem, as crises emocionais e existenciais, para ver se a gente realmente está trilhando o caminho que gostaríamos de trilhar, e suportar o tempo, porque ele vai passar, as coisas vão acontecer, porém a vitória é reservada, né, para aqueles que lutam sem se cansar a todo momento. Beleza, pessoal? Essa é a história da Castelo Super aqui para vocês, narrada por mim, né? Sócio agora e dono da Castelo Supermercados, Aires José Green Júnior. Fica para vocês aí um reforço positivo para viverem uma vida como deve ser vivida. Um ensinamento grande da minha mãe que o trabalho também enobrece muito o homem. E que se essa história serviu de exemplo para você, para te motivar, para trabalhar aqui dentro da Castelo, ou para ser um excelente empreendedor, pode ver ela de novo, aprenda com mais essa história, porque realmente é uma história de grande sucesso e um grande legado que foi deixado pelo Aires e pela Jussara aqui na Castelo Super. Beleza? Forte abraço, guerreiro!